Pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Como vai você? Como vai, Cris? Eu bem, Cátia, e você, tudo bem também? Bem, eu sem comentários, Não, né? e Eu estou em aulas. Hoje a pauta é realmente de um enigma, porque eu ouço falar desse tema desde quando eu era criança, Kátia. Não é? Todo mundo fala, né, do livro, São Cipriano, disso, né? do bruxo, do bispo. Bem, mas nós trouxemos um estudioso, um pesquisador que lançou o livro dele, tá aqui, ó. Falando do seu oráculo. E quando eu vi, eu falei, meu Deus! Eu, além de conhecê-lo, ter um carinho imenso, porque ele realmente é um estudioso. Desculpa colocar e jogar confete, porque ele merece. Imagina. Mas ele veio bom justamente para falar deste lançamento. Olha que maravilha, né? Estamos recebendo aqui o Oswaldo Feres e ele vai falar do oráculo de São Cipriano e o mistério da cartomancia. É isso, Kátia? É isso mesmo. É que eu estava sem óculos aqui, eu ia falar o enigma da cartomancia. Pode ser também, não deixa de ser. É um enigma. Esse oráculo é Tudo bem, Oswaldo? Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia? Bem-vindo ao Enigmas, gratidão pela tua presença. Honra enorme estar contigo. Enorme mesmo. E quero aproveitar e agradecer o nosso anjo condutor, que foi o Claudinei Prieto, o Claudinei que estará é um queridão, conosco né? aqui, né, meados da Mystic Fair em novembro. Com certeza. E eu agradeço muito você ter aceito. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Viu? Gratidão a você, viu? Oswaldo, eu não quero perder tempo. Explica um pouquinho sobre o livro de São Cipriano para o pessoal. O que é isso? Como é que se deu todo esse teu trabalho? Então, né, o livro de São Cipriano foi o meu primeiro livro de magia. E eu ganhei da minha mãe. Eu acredito que se minha mãe soubesse o que tinha no livro, ela não teria me presenteado, né? Porque é um livro que tem realmente muitas magias, né? Algumas magias negras, alguma coisa tanto negativa, e é por isso que a gente tem tanto medo do livro de São Cipriano. Verdade. Mas quando eu soube que o livro de São Cipriano era um livro rico em simbologia e tudo, e em enigmas, cheios de enigmas, eu falei, é enigmático mesmo. Enigmático. Minha mãe também tinha um, viu, Claudinei? É. Tem, até hoje, aliás. E eu falei assim, eu quero esse livro, né? E quando a gente é novo, a gente põe essa coisa na cabeça. E aí eu ganhei esse livro e fiquei um pouco decepcionado, justamente porque ele tem esse monte de magias, assim, superstições, magias medievais, coisas um tanto que negativas, o que não condiz comigo. Então eu fui buscar outras coisas, foi aí que eu conheci a Wicca, e fui buscando outras coisas até chegar ao druidismo, que é uma espiritualidade celta que eu sigo hoje. Sim. Mas eu comecei tudo com um livro de São Cipriano. Olha que interessante. Lá né? atrás, quando eu tinha 12 anos, foi um livro de São Cipriano capa preta. Menino com 12 anos. Com 12 anos, mas eu já era bem centrado, já sabia o que eu queria, então eu sabia que aquilo ali, aquelas coisas, aquelas magias negativas, não condizia comigo. E no livro de São Cipriano, tinha pelo menos 2 tipos de cartomancia diferentes. Então ali já foi também o primeiro contato que eu tive com os oráculos, que foi minha paixão. Depois eu conheci o tarô, depois o Ogan, e aí eu fui, e hoje eu já tenho um monte de oráculo aí também, porque eu sou doido do oráculo, como o Claudinei disse. Eu sou louco. São lindos os oráculos, eu tenho oportunidade de ver. São mesmo. Obrigado. Bem, eu quero falar um pouquinho de São Cipriano, porque todas as pessoas realmente têm dúvidas a respeito. Então, quais são as características do culto de São Cipriano aqui no Brasil, que eu acho que é importante a gente falar? Então vamos lá. São Cipriano, eu comecei a fazer uma pesquisa em cima para escrever o livro, né? E aí o que eu descobri? Que na história de São Cipriano, que foi escrita no século IV, diz que São Cipriano foi dedicado ao deus Apolo aos 7 anos de idade. Toda vez que eu falo isso, eu me arrepio. Por quê? Porque Apolo também é o patrono dos videntes, né, da Pitonisa. Lembra da Pitonisa, Sim, que era a sacerdotisa. sacerdotisa de Apolo? Então, sempre que fala de São Cipriano, ele foi dedicado aos 7 anos ao deus Apolo. Então, a história começa a contar que São Cipriano cresceu, ele adorou a deusa Atena e vários outros. Diz, inclusive, que ele escalou o Monte Olimpo, que aos 7 anos ele também foi dedicado, iniciado nos mistérios de Mitra. Então, a gente vê que é uma origem pagã de São Cipriano. De fato. Não é? E aí, o que acontece? A igreja pegou essa história, que até então era uma lenda, porque a gente vê que existem alguns elementos ali que são fantasiosos. Por exemplo, escalar o Monte Olimpo
para os antigos gregos era uma heresia. Então, São Cipriano, se fosse realmente um pagão, ele não teria escalado o Monte Olimpo, ou o que a gente sabe também é que uma criança de 7 anos nunca seria iniciada nos mistérios de Mitra, uma vez que Mitra era um deus dos soldados romanos. Então tem essas lendas. Mas a igreja pegou esse mito para catequizar e para converter as pessoas que eram pagãs para a religião cristã. Então, a lenda de São Cipriano foi usada. Por que a gente fala lenda? Porque não existe evidências históricas de que existiu uma pessoa chamada Cipriano na Antioquia como bispo. Mas existiu um Cipriano, sim, lá em Catargo, que é uma outra região. E é interessante que a lenda dos dois São Cipriano, a história dos dois se misturam em algum dado momento. E aí, o que acontece? Quando chega essas lendas no Brasil, São Cipriano ele vai se misturando com uma religiosidade popular. Então, eu sempre digo que o tiro saiu pela culatra, porque a igreja utilizou São Cipriano para converter as pessoas ao cristianismo. E depois São Cipriano se tornou o santo protetor dos feiticeiros. Então, é engraçado isso. Virou um paradigma, né? Um paradigma. Então, quer dizer, o tiro saiu pela culatra. Quando chegou o culto a São Cipriano no Brasil, foi através de Portugal, através da Península Ibérica, e logo se espalhou e se misturou com o catolicismo popular que aqui existia, com as religiões populares. Então, a gente vai encontrar aqui no Brasil influências das religiões afro-brasileiras, das religiões cristãs, né, do catolicismo popular, e também de alguns tipos de bruxaria tradicional, que é interessante que veio de Portugal, as bruxas lá no século XVIII, no século XVII, as bruxas vieram para o Brasil e elas já vinham com certas orações que a gente encontra no livro de São Cipriano. Então, essas orações que foram registradas lá naquela época, no século XVII, XVIII, a gente encontra as mesmas no livro de São Cipriano, ou seja, é uma tradição que foi passada de forma oral. Olha que bacana. Não é interessante? E outra coisa uma característica importante é como que a iconografia do santo aqui no Brasil é diferente. Né? Enquanto nos países de língua espanhola, nos Estados Unidos, na santeria, São Cipriano é um bispo. Ele é um homem com uma barba preta, com um cajado, eu não sei o nome, mas é o cajado de bispo. No Brasil, ele é representado como um homem, né, em posição de oração, com a cabeça reclinada, de joelhos sobre um toco de árvore. Verdade. Então, isso tudo tem uma simbologia. Então, o toco daquela árvore, que São Cipriano está sentado, ajoelhado, ele representa o quê? A árvore que foi cortada, né, o paganismo, o mal, segundo o cristianismo, foi cortado e nasceu uma outra pessoa ali. Então, é por isso que ele está ali naquele toco de árvore, e ele está com a cabeça reclinada, porque ali ele também tem a simbologia, porque São Cipriano, na lenda, na história, ele foi decapitado, junto com Santa Justina, que é a lenda que conta que era a santa que sempre o acompanha, porque foi, na lenda, Santa Justina que converteu São Cipriano. E é linda essa lenda. Muito legal. Eu sou apaixonada, né? Porque ele tentou e não conseguiu, né? Não conseguiu, exato. Vale a pena pesquisar, isso é pauta para outro dia. Exatamente. Qual é a relação de São Cipriano com o bode? Porque as pessoas temem muito o bode de Mênfis, né? Sim. Inclusive, aí temos alguns automóveis que tem bem na ponta do capô, né? Que é bonito. Bom, é muito interessante essa relação de São Cipriano com o bode. No meu livro eu explico detalhadamente por que nós temos tanto medo do bode. Né? Por quê? Porque é um animal que é tão sacrificado, um animal tão mistificado. Então, assim, o que acontece? Dentro dos livros de São Cipriano, a gente encontra a famosa oração da cabra preta. Essa primeira relação de São Cipriano com o bode, a gente encontra num livro espanhol, que é o livro de São Cipriano. E lá a lenda conta que um monge alemão, ele tinha descoberto um livro, ele fez o pacto com o diabo, chama-se Jonas Sulfurino, e aí ele fez o pacto do diabo, e aí ele abriu o livro, e do livro saiu um bode vermelho, e um bode infernal e um dragão vermelho. E aí começou essa lenda de São Cipriano com um bode e tal. Praticamente todos os livros de São Cipriano têm essa oração da cabra preta tão temida, tão
Enfim, tem um elemento negativo nessa oração, porque fala do diabo, porque invoca Satanás, Ferrabras, Barrabás, enfim. O que acontece? A oração da cabra preta, ela, como eu disse, a gente consegue rastrear ela até o século XVII, século XVIII, ou até antes. Essas bruxas portuguesas e espanholas, elas já faziam essas orações, e como eu disse, essas orações foram passadas de forma oral até chegar no livro de São Cipriano, que o formato que nós temos do livro, ele é do século XIX. Então, o que aconteceu? Fundiu a imagem de São Cipriano com essa imagem da cabra preta e do bode. E aí a gente fala muito do medo, e se a gente for resgatar essa figura do bode, a gente vai chegar até o bode expiatório dos judeus, onde eles depositavam todos os pecados do mundo, depois eles atiravam no deserto para um anjo caído. E aí nós também temos o deus Pan, que é o deus selvagem, o deus grego de tudo que é selvagem, de tudo que daquilo que as pessoas mais temem, né? Eu sempre falo que o Pan é aquela coisa que a gente não quer, mas é necessário. E o deus Pan também, para quem não sabe, o deus Pan, ele é um deus com chifres, né, e cascos de bode. Ele também é o deus do medo, e é daí que vem a palavra pânico, entende? Então, eu falo sempre que o bode, o medo vem daí, o medo do bode vem do pânico de Pan, né? Além de toda essa simbologia que o bode é um animal relacionado ao sexo, à luxúria. Então, nossa sociedade cristã, ela quer negar essas coisas, porque o sexo é pecado, porque tudo é pecado. Então, quando a gente faz a oração da cabra preta, eu não acredito que seja uma oração negativa. Eu acredito que são esses medos, esses preconceitos que a pessoa exterioriza e depois ela controla através do ritual da oração da cabra preta. Alguns bruxos também relacionam São Cipriano com um bode, e aí já é um mistério que a gente não pode entrar aqui a fundo, mas que ronda toda a bruxaria tradicional através dessa figura do bode. É um enigma, é muito né, importante salientar isto, porque hoje a juventude ela ataca esses livros. Eu aconselho, sei lá, as pessoas realmente buscarem primeiro entender para depois adquirir o livro, né? Eu também tive um dia a compra desse livro muito jovem, e assim, é uma coisa que te marca bastante, porque tem um aspecto que te suga um pouco a energia. E você sabe que o meu sumiu? Sério, cara? Sumiu. Não Será que alguém não pegou? E a juventude hoje você pode ir na livraria, estão lá segurando o livro. Ainda bem que hoje vendem lacrados, mas em alguns lugares não. Sim. Então a gente deveria se preocupar, é muito importante o que você acabou de dizer. Exatamente, eu acho que é importante a pesquisa por trás. Sim. Né? E deixar a superstição de lado, né? A gente tem muito... quando a gente fala de São Cipriano, a gente fala de muitas superstições. E quando eu comecei a fazer a pesquisa para escrever o livro, uma coisa que eu sou um capricorniano, daquele bem chato, e eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar, as coisas têm que ter fundamento. Quando eu descobri o oráculo, eu falei, não, isso tem que ter um fundamento e eu preciso pesquisar. Eu não posso acreditar apenas em fábulas, lendas. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa mesmo, de verdade, uma pesquisa histórica, uma pesquisa até mesmo antropológica, para entender por que as pessoas têm tanto medo de São Cipriano e, ao mesmo tempo, as pessoas adoram, porque aqui no Brasil é o país que mais editou livros de São Cipriano. Sem dúvida. Mas, um minutinho, você está gostando, né? Você está gostando, estou sabendo que você está gostando. Mas a gente vai para um rápido intervalo, pessoal, e a gente volta já já com essa fera aqui falando desse assunto fantástico. É um enigma, pessoal. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais.
Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos a To Go no Grande ABC. Confira os endereços da To Go, o seu mercado de congelados do ABC. A To Go oferece variedades em produtos congelados, um conceito de loja atacado e varejo, com produtos e custos baixíssimos. São 8 categorias: massas, pães de queijo, salgados, legumes, frutas, sobremesas, sopas e cremes. E uma linha deliciosa de sorvetes em massa, palitos e artesanais. To Go, mais prático, mais rápido, mais econômico. Voltamos com o programa Enigmas e quero convidá-los para conhecer o Crom TV, é o seu canal no YouTube e o nosso. Estamos juntos. Então, por favor, vai lá. Você pode se inscrever no canal, apertar a sineta. Assim que sobe um vídeo novo, você já tem acesso. É um prazer imenso recebê-los por lá. E deixo também à disposição o meu site, que é o soldegaia.com.br, para que você conheça meu trabalho. Cris de Pascoal, Kátia de Gaia, Programa Enigmas no Facebook. É lá, é só você entrar e seguir, tá bem? É isso aí, pessoal. Eu quero fazer uma pergunta que é muito importante, porque você lançou o Oráculo de São Cipriano. Então tem a cartomancia, tudo. Eu gostaria que você me falasse esse conjunto de informações. Como você chegou ao oráculo? Certo. Então vamos lá, o oráculo de São Cipriano, ele foi me passado de forma oral. Eu sempre gostei de São Cipriano, sempre gostei do livro, das histórias, mas o oráculo mesmo, né, a cartomancia de São Cipriano, era um desejo que eu já queria há muito tempo, antes de conhecer a pessoa que me passou de forma oral. Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar o livro, isso lá no começo, né? A cartomancia e tal, e aí eu tentei fazer um oráculo, mas não deu certo. Um dia, lá na minha casa, eu moro no bairro da Penha, que é um bairro tradicional aqui em São Paulo, mas eu descobri que uma senhorinha tirava as cartas, e aí eu eu preciso saber qual método que você usa. Então ela me falou o método, ela me deu o significado do baralho comum, só algumas palavras-chave, e ao chegar em casa, eu percebi que eu já conhecia aquilo de alguma forma, busquei no meu livro de São Cipriano e estava ali algumas cartas que eram muito parecidas, os significados eram idênticos em algumas cartas e em outras não, porque o oráculo de São Cipriano, ele usa o baralho comum inteiro, são 52 cartas, com exceção dos coringas. A cartomancia de São Cipriano, que a gente encontra nos livros, ele vai do As ao 7. Então, ele não é o baralho inteiro. Mas ela me passou todos esses significados. Quando eu cheguei para ela e falei, olha, isso daqui é uma variação do oráculo de São Cipriano, aliás, da cartomancia de São Cipriano, ela falou, não, eu não acredito, não me livre disso. É aquela tipo de pessoa que é católica e ao mesmo aquela cartomante mais antiga, que não quer ser conhecida por ser cartomante e tal. Então, falei, não, gente, isso aqui está chegando, está batendo na minha porta direto, eu preciso criar um oráculo. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa tradição oral, as informações que eu tinha nos livros, que eu comecei a fazer a pesquisa, e mais os meus próprios conhecimentos de simbologia, de oráculos, porque eu estudo tarô, o Ogan e outros oráculos. Então, eu condensei tudo isso
e fiz o oráculo de São Cipriano, Olha. o que diferencia da cartomancia de São Cipriano. Então a gente tem uma diferença, a cartomancia de São Cipriano é um pouco diferente e o oráculo de São Cipriano é a fusão, né, do conhecimento que eu peguei de forma oral, mais o que eu tinha de conhecimento de simbologia e o que tinha no livro. Então é uma fusão. Então nós temos um oráculo que ele é muito rico em simbologia. E eu procuro também explicar no livro que a cartomancia de São Cipriano, ele não precisa ser como a gente vê por aí, aquelas cartomantes mais antigas, né, que são fatalistas. Eu gosto de colocar símbolos para que as pessoas possam explanar mais os seus conhecimentos. Sim. Então, o oráculo é muito mais rico, porque ele não trabalha só com palavras-chave, ele trabalha com símbolos. Ó, que bacana. Eu vi, é belíssimo o tarô dele, de São Cipriano. Nossa, maravilhoso. Mas eu gostaria que, já que nós estamos falando de oráculo, eu sei que o internauta, ele gosta muito de saber o que vai acontecer. Eu gostaria de saber o futuro do Brasil e as questões do presidente Bolsonaro, como que ele se sai, porque ainda a gente está numa batalha, a gente percebe que existe uma batalha aí. Patinando, né? Eu vejo que tem uma batalha, que parece que tem uma muito batalha forte, espiritual, o bem e o mal, uma então, coisa assim, mesmo. nós temos aí uma parte que não quer que o Brasil ande, isso é nítido, né? E outra parte querendo que o Brasil ande e não consegue fazer o Brasil andar, porque essa parte que parece que manda mais do que o próprio presidente, entendeu? Então eu gostaria de saber se o presidente Bolsonaro vai sair vencedor dessa batalha. Para você pegar o baralho. Aqui, ó, esse pessoal. baralho, ele é vendido separado, tá, gente? Mas quem não tiver o oráculo, o baralho, pode usar um baralho comum. Quero que você tire essa... como é que faz agora? Bom, pode escolher uma carta, que nós vamos fazer como um conselho. Pessoal do Bolsonaro, estou tirando aqui se o presidente Bolsonaro vence essa... Não, brasileiros, independentes. Não, mas é que eu sinto que o Bolsonaro está lutando aí, né, Pode tirar mais... para libertar o A Brasil. Cris é gulosa nas cartas, Oswaldo. Você pede uma, ela vai tirando. Ele falou para mim tirar 3, ele falou. A gente tirou 3 cartas aqui, saiu o valete de paus. Tira um close aí. Olha lá, mostra para ela. O valete de paus, o rei de paus, e saiu aí o 7 de espadas. Né? Belíssimo. Então vamos lá, né? Eu peguei imagens de domínio público e fiz aí todo o design. Mas o que significa então essas cartas, né? O valete de paus, ele é a criança, é a imaturidade que a gente vê no nosso atual governo. É tudo muito alegre, né? A gente vê aqui que é uma criança mesmo, é a imaturidade. Fala tudo o que quer, né? Fala tudo o que quer, não pensa antes de agir. Então, acredite. E aí saiu justamente a próxima carta, que é o rei de paus, que é o contrário. O que é o rei de paus? É aquele homem mais maduro, só que ao mesmo tempo a gente percebe também que o nosso presidente ele é uma pessoa muito autoritária. O rei de paus é aquele pai severo, aquele homem que é inflexível. Ao mesmo tempo, nós temos 2 características, então, nesse governo. Uma pessoa imatura, que age sem pensar, e uma pessoa que é autoritária. E aí saiu a carta, né, do leão. A carta do leão, a gente sabe que na cartomancia de São Cipriano, no oráculo de São Cipriano, o leão é a paixão, são os desejos desenfreados. Faço analogia interessante com a carta do tarô. Na carta do tarô nós temos a carta da força, que é uma jovem donzela segurando o leão. O que simboliza aquele leão? Nosso lado selvagem. E é mais uma característica do nosso presidente também. Então o que a gente vê aqui? Que o Brasil, de uma forma geral, ainda precisa amadurecer muito e controlar as suas emoções. Principalmente o nosso presidente, que acaba aí colocando coisas, infelizmente, colocando coisas que fica numa saia justa, como aconteceu com o presidente da França. Então, mas eu queria que você completasse essa porque assim acabou não respondendo o que o pessoal quer saber. Depois vai ser cobrado para mim no YouTube. Gostaria de saber se o Brasil sai vencedor, porque, veja bem, nós estamos falando do nosso país, né? Então vamos lá. O Brasil sai vencedor, porque a gente percebe que tem todas essas questões e tem um lado oculto aí também que mexe bastante com os governos. Uma carta só? Pode ser, a gente tira um conselho para o Brasil agora, né? Um conselho para o Brasil. Olha, saiu a carta que é a carta do confirma. Se o Brasil vai sair vencedor, sim. Mas lembre-se que é o as de espada. Muita luta.
O As de Espadas é o as que é o mais temidos, né? De todos os naipes é o Espadas. Por quê? Porque o espada fala muito de luta e medo, mas essa é a carta que é do sim. Sempre quando sai essa carta, sempre será o sim. Então, eu digo, vai ser vencedor? Sim, mas com luta e com perseverança. E também é importante, porque essa carta aqui eu escolhi a simbologia do anjo da guarda, né? O anjo guardião. E a gente tem que sempre guardar muito, né, essas coisas que a gente mais gosta e mais ama na vida. Então, a gente tem que... o anjo é o guardião do paraíso. Então, nós temos que guardar o nosso paraíso, que é o nosso planeta. Sem dúvida. Nosso país. Mas o Brasil sai desse lameiro social todo, né? Sai, sim. Muito é a carta bom. do sim absoluto. Então, pessoal, que bom. fique tranquilo, vamos lutar, porque brasileiro, né, não tem que medo, lutar. né? Tem que lutar. Brasileiro Uma não pergunta desiste pra- nunca. Ou ela tem que pegar- Não, eu quero que o Oswaldo, vamos aproveitar esses momentos para falar, por favor, dos verdade. as suas outras obras, Temos como apenas- te contatar, redes sociais, Pena, já está por acabando, favor. por isso que ela não pode fazer Se outra der um pergunta. tempinho, eu faço. Então vamos lá, gente. Eu escrevi esse livro, que é um lançamento, que é o Oráculo de São Cipriano. Pode tirar um close aqui dos livros? Isso. O Oráculo de São Cipriano, eu vou te dar o baralho da frente. Ele foi escrito que você pode utilizar um baralho de cartas comuns também, não precisa ser esse baralho que eu tirei agora, né? Eu tenho um exemplo aqui que você escreve, você pode escrever na própria carta os significados que tem no livro. Eu também dou uma... Para lá, Oswaldo, para cá. Aí sim, bem pertinho, olha lá. Aqui, ó. Esse é o baralho Ali, de ó. cartas comuns, que você pode utilizar também, tá? Não precisa do baralho, o baralho é vendido separado. E aí, o que acontece? Tem esse aqui, que é o Oráculo de São Cipriano. Então, o que eu vou falar neste livro? Sobre as origens de São Cipriano. Vou falar um pouquinho sobre o culto do bode, por isso que eu escolhi o bode na ficou capa, legal a capa. né? Ficou mesmo. Vou falar um pouquinho sobre o misticismo, o medo que tem. E aí eu entro já na cartomancia, falando sobre o significado de todas as cartas, a riqueza do simbolismo que as cartas têm. Então, é um livro completo. E, ao mesmo tempo, é um livro direto, sem muita enrolação. Sim. Né? Aí nós temos disso, o Ogan. Além disso, eu tenho esse livro, que foi o meu primeiro livro, que é o Ogan, o Oráculo dos Druidas. Esse livro, eu digo que ele tem muito mais a ver comigo. Foi meu primeiro livro. Tem muito a ver com a minha espiritualidade, com as minhas práticas espirituais. Né? Eu sou um praticante de espiritualidade celta, sou um druida. Então, assim, o Ogan, o Oráculo dos Druidas, ele foi também totalmente feito por mim, ilustrado por mim. Também foi lançado pela editora Alfabeto. E o Oráculo de São Cipriano vocês encontram no Clube dos Autores. Perfeito. Oswaldo Feres, você está assim nas Isso. redes, não é? Nas redes eu estou como Oswaldo R. Feres. R. Feres. Isso. Vocês podem entrar no meu Instagram, lá tem um link para vocês, para quem quer adquirir o livro, os baralhos. Também tem um baralho chamado Oráculo da Bruxa de Évora, que também é inspirado na cartomancia de São Cipriano, mas é um outro tipo de cartomancia, é a cartomancia cruzada. E quem quiser adquirir esse baralho, o Oráculo de São Cipriano, também tem um link lá no meu Instagram. Perfeito. Oswaldo, gratidão, uma honra Gratidão. estar com você. Estamos assim, Estourados. estourados já. Gratidão pela presença. Muito Espero que obrigada. você possa nos brindar novamente com seus conhecimentos. Uma honra estar contigo. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão, Kátia Gaia, porque no Enigma é assim. Quem reflete, Kátia Gaia, Brilha. é simples assim. Vem com a gente nessa jornada. Vem aqui, pessoal.